Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Já estamos de volta, a gente está recebendo o Murilo aqui hoje no programa, dizendo aqui mais uma vez, obrigado Murilo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre um prazer. Programa de férias, a gente sempre traz os convidados aqui. Desde o ano passado, a China já vem pondo fim à tal política do filho único que existia desde 1979. O governo exigia dos cidadãos ter apenas um filho para reduzir os problemas de superpopulação da China. Isso parece ter funcionado, já que antes o país tinha 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Agora tem 1 bilhão e 300. No entanto, o envelhecimento da população se tornou um grande problema, já que o número de chineses com idade ativa para o trabalho caiu drasticamente. A gente coloca uma medida, acaba, tendo as suas consequências. Mas por muito tempo isso foi uma coisa bem complexa, essa história do filho único e a pressão muito forte, filmes, documentários mostrando isso. Agora a China tira essa medida de cena. Era um negócio complicado, eu lembro no passado, inclusive, tinham várias reportagens que mostravam que era um problema, inclusive, para meninas, porque geralmente, muitas vezes acontecia, como só podia ter filho único, se tinha uma menina, significava para muitas famílias que a sequência da família não aconteceria mais, porque não leva o nome da família, pega o nome do marido, E aí eu lembro de ver várias histórias que acontecia de meninas recém-nascidas de serem abandonadas ou acontecer algum tipo de coisa exatamente porque aquela família queria ter um filho menino. Agora, e como podia ter um só. Como que é em casos de gêmeos? Não sei. Aí pode ficar. Aí pode tudo ficar. bem. Acho que é. Entendi. Porque você vai fazer o quê, Vai falar assim, não, só pode ficar com um, escolhe qual que você vai querer ficar. Sei lá, entregar para adoção. Em São Não. Paulo, eu tive contato com algumas famílias que algumas disseram que tinham vindo para São Paulo justamente para ter a liberdade de ter os filhos aqui. E tinham 4, 5 filhos para ter essa liberdade. Porque então, tem chinês para tudo quanto é lugar do mundo, do mundo, Cara, foi muito engraçado. Uma vez eu fui fazer reportagem para Migraram. Novo Tempo, em Roma, e aí, pertinho do Vaticano, um monte de lojinha de souvenir, assim, tinha uma lojinha cheia de souvenir era uma lojinha de chinês, parecia que estava em São Paulo, assim. Aí eles estavam falando italiano com sotaque de chinês lá. Comprei um. Isso, eu comentei com o Kathleen recentemente, a gente viajou, a gente passou uns dias nos Estados Unidos e foi um comentário que ela fez, que em todo lugar que a gente ia, tinha chinês. Ela até falou, o chinês só não domina o mundo porque não quer. Porque no dia que quiser dominar o mundo, vai dominar o mundo. É porque verdade. é muita gente mesmo. Agora, a questão da decisão aí do governo chinês, eu acho que foi falta de planejamento. Porque a gente tem sempre uma expectativa de vida a longo prazo, pelo menos a médio e longo prazo. E aí eles estão vendo, olha, a nossa população está alcançando tal idade. A idade fértil está assim, eles não vão conseguir trabalhar. Então, aquela pirâmide etária, eles deveriam ter planejado de forma melhor. Talvez essa decisão tenha que ter sido tomada, obrigatoriamente, porque daqui a pouco não vai ter mão de obra para trabalhar. Agora, eu acho que essa coisa da longevidade também, ela era prevista, mas não estava tão concreta, A gente teve um avanço da medicina nos últimos anos e essa longevidade está cada vez aumentando essa mais. lei é de 79, Então, talvez foi uma surpresa também as pessoas estarem vivendo tanto, Mas eu acho que a questão de viverem tanto nem é o problema. Porque eu acho que o problema é não ter gente, tem postos de trabalho que uma pessoa com, 65 anos, mesmo no auge da saúde, não vai conseguir exercer. Então, é necessário a gente ter esse equilíbrio, Agora, trazendo essa situação para o Brasil, porque a gente tem uma taxa de natalidade no país que vem diminuindo também. Eu tenho um dado aqui, olha, a taxa de natalidade caiu de 2000 para 2015. Os dados são do IBGE, e agora está subindo, Atualmente nascem 14 pessoas para cada 1.000 habitantes. O que aconteceu? O que tem feito com que as pessoas tenham menos filhos? Primeiramente, muita coisa mudou, Muita coisa mudou. Você vê, a cada 10 anos você tem uma mudança absurda, até no comportamento da sociedade. E principalmente a questão que a mulher passou a ingressar mais no mercado de trabalho, A mulher deixou de ser aquela figura somente do lar. Produtora. Sou dona de casa, sou a mãe de família. Então, hoje a mulher está onde? Está nos escritórios, está nas empresas, ela está trabalhando também. Sim. E isso, quer queira ou quer não, contribuiu.
Então, quando você via que no passado você tinha aí, por exemplo, você pega a nossa avó, por exemplo, pega a avó de cada um de vocês, quantos filhos ela teve? Então, ela teve 5, 6, 7, entendeu? 3. Aí você vai voltando um pouco mais no tempo, você vê que já teve pessoa que já teve 10, 12, 15 filhos. Eu tenho uma teoria que, para mim, ela faz bastante sentido, apesar de ser bastante simples, porque é o seguinte: no passado, no estilo de vida mais rural, ter filho era você ter acesso a uma mão de obra barata. E no estilo de vida mais urbano, ter filho é um gasto por muito tempo. Vou pensar aqui, ó, você morava na fazenda ou num sítio, alguma coisa do tipo. Se você tinha 10 filhos, o que isso significava? Que quando eles já tivessem grandinho o suficiente para poder ajudar com alguma atividade no campo, você ia conseguir ter 10 empregados que a única coisa que você precisava pagar para eles é comida Alimentação. e um lugar para dormir. Mas você diz isso quando? No passado, né? rural. tá. Na época que você tinha um trabalho mais rural. Por quê? Porque né, o que você tinha que fazer para o seu filho era né, alimentar, dar um teto e ele ia trabalhar com você. E aí você morria e teu filho vai tocando o teu negócio e tal, enfim. Num esquema mais urbano, o que acontece? Você tem um filho, aí você vai sustentar ele até pelo menos ele terminar a faculdade, entendeu? É a realidade de muita gente. Você vai pagar isso, aquilo outro, até a faculdade. Aí ele terminou a faculdade, aí ele sai de casa. Em alguns casos fica até... Isso que eu ia falar, né? Estão demorando mais para sair de casa. E não Tão só demorando demoram para mais. sair, mas como tem essa coisa do pai trabalhando cada vez mais horas, a mãe também estando fora de casa, como o Murilo colocou, esses filhos muitas vezes ficam na responsabilidade desses avós. Uhum. Então, o filho saiu de casa, mas os netos voltaram. Então, imagina, ter neto de 10 filhos para você tomar conta. Aí a pessoa enlouquece, né? Então, Agora, acho voltando. que por todos esses fatores, acho que tem gente que fala assim, então melhor não ter muitos filhos, né? Porque os gastos hoje em dia vão ser muito realmente a maiores. Pagar criação do faculdade para filho, 3 crianças. A criação do filho no passado é muito diferente da criação do filho hoje, né? Agora, voltando a essa aplicação aqui da pirâmide, aqui para o Brasil, tem uma questão também. A gente tem aí a questão da reforma previdenciária. O Brasil viu que existe uma crise, que os cofres eles não vão conseguir sustentar a aposentadoria de tantas pessoas. Então, o próprio governo, ele também tem estimulado campanhas de controle à natalidade, como distribuição gratuita de preservativos, de anticoncepcionais, campanha para que os partos, para diminuir o parto cesáreo e aumentar o parto normal, que assusta muita gente. Aí você vem também a mentalidade da pessoa por conta dessa questão da globalização, e inclui o que o Murilo falou. Hoje as pessoas elas estão mais, olha, eu quero viajar, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, agora não é hora de eu ter um filho. Hoje as pessoas, a geração Y, né, ela não quer mais parar e ficar lá naquela empresa. Ela quer ficar naquela empresa, mas depois ela quer galgar novos caminhos, subir novos espaços. E às vezes nesse planejamento não cabe, porque ter um filho vai prender, porque eu não vou conseguir viajar, porque eu não vou conseguir fazer determinadas coisas, já que eu tenho um filho. E, E ainda tem um outro fator rapidinho, é o custo. Quando a pessoa vai colocar na ponta do lápis, fraldinha. Ninguém usa Não mais sei lápis, não. Agora é do computador, na ponta Na do ponta dedo. do aí, aplicativo. Que mania, vocês podem respeitar? A menina é analógica, gente. Ela Meu pega um Deus bloquinho, do um céu. lápis mal apontado e vai escrevendo. Produção, qualquer hora dessa, cubinhos vão rolar. E aí você coloca ali, quando você digita no seu bloco de notas, todos os custos, então... Porque antes não, onde come 3, come 4. Hoje a gente, né? Se a gente analisar, realmente existe dois perfis, como o Leite comentou. Você tem a pessoa que vive na cidade, a pessoa que vive no campo. Se você pegar o exemplo, até exemplos recentes de pessoas que vivem no campo, eu não estou generalizando, claro, mas você ainda encontra pessoas que têm Famílias 8 grandes, né? filhos, Mais filhos, 9 né? filhos, 10 É. filhos, no campo. Quando a gente está na cidade, obviamente... Você está ali na cidade, você tem o seu ganha-pão, você trabalha, você tem um certo nível educacional. Volto a dizer, não estou generalizando a pessoa que mora no campo, que é analfabeta, não estou generalizando todo mundo. Mas vou puxar um exemplo lá na Bahia, 2014, 2013. Eu trabalhava nessa época pela prefeitura da minha cidade, na assessoria de comunicação, e fomos fazer uma cobertura de algum evento no campo. E
pessoal da Secretaria de Saúde foi com a gente para distribuir os preservativos, porque naquela época estava tendo uma campanha maciça sobre isso, controle de natalidade. E o pessoal distribuiu uns preservativos para uma família que morava numa roça. E incrível, gente. A gente via entre os varais, nas roupas, tinha as roupas e tinham preservativos lavados. Ou seja, a pessoa... Muitas vezes você distribui o preservativo, mas também você não dá a informação. educação Uhum. que ela necessita. Então, ou seja, você não está... Simplesmente o ato de distribuir preservativo não quer dizer nada. Uhum. Então, você precisa fazer um trabalho Fazer maciço aquele de papel educação sexual para essas pessoas que vivem no campo. Os Falo das dados, pessoas que realmente não têm uma instrução, uma certa instrução. Os Sim. dados da Organização Mundial da Saúde, eles relacionam, sim, a escolaridade ao número de filhos, né? Uhum. E aí, até mostra aqui um dado diz Levanta que o os papel. países mais desenvolvidos economicamente, incluindo a Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália, têm taxas de fecundidade mais baixas. Ou seja, mais desenvolvidos, mais escolaridade, menos filhos. Então, estão percebendo que não compensa muito, né? Mas daqui a pouco tá Exatamente, pedindo mão de obra de outros mas eu volto a países. dizer, acho que isso tem a ver muito com Um o novo modelo. perfil das pessoas. Tipo, são vários fatores. Como a mulher tem se posicionado na sociedade, tem a ver com uma urbanização crescente, então as pessoas têm medo de violência, têm medo de um monte de coisas, o custo para você manter um filho é muito maior, etc. Mas, por outro lado, se você tem ambientes que têm a possibilidade de ter mais famílias em ambientes rurais, onde ainda compensa financeiramente, vamos dizer assim, você ter um filho, porque, né, você ainda tem, se eu tivesse uma fazenda, eu ia querer colocar meus filhos para me ajudar na fazenda, entendeu? E aí, se você tem mais filho, ia dar certo. É que eu isso acho que ainda. também Nosso tem uma modelo é questão da visão do que é educar um filho. Então, para algumas pessoas, o filho praticamente se cria sozinho, né? Uhum. Então, você deixa ali, a criança vai vendo, vai aprendendo com exemplo, mas tá ali. Até vai na escola, você tem Isso, escola. Tal, tem 10 ali, a coisa vai indo. Outras pessoas têm uma concepção que a educação precisa ser alguém mais próximo, que tenha conversas, que mostre o caminho, que pode ali alguma macriação, não sei o que e tal. Então, quem tem esse perfil, como que vai conseguir criar 10? Vai precisar de auxiliares aí para conseguir criar 10 filhos. Eu né? acho que é um grande problema isso, porque a gente tornou mais complexa a criação dos filhos, né? Eu acho que tem muita opinião, e eu não tô descartando as opiniões, e nem como é importante o nível que a gente tem hoje de educação, para compreender como lidar com as crianças e tal, mas eu acho que tem coisas que são muito necessárias, complexas, que as mães são bombardeadas o tempo todo, porque, olha, se você sentar ele do lado esquerdo, pode ser que o cérebro não funcione bem no futuro. Se você não inclinar em 30 graus a cabeça do bebê, vai dar refluxo até os 25 anos. Vai complicando. Você está falando sério? Tem esse tipo de coisa mesmo? Lógico que tem. O que é isso? Gente! Então vai ficando mais complexo, vai tornando tudo isso Por complexo. isso que você tem refluxo até... Não, Por isso que meu cérebro não funciona direito. Por isso que deitou muito para o lado errado. Então, eu acho que com o tempo, sem contar com o fato de que você, com uma escolaridade maior, posicionado, dependendo do seu ambiente social, você precisa que seu filho vá para uma escola particular, que ele aprenda 5 línguas, que ele saiba polo aquático, que ele nade de costas. Ou seja, é muita coisa que você precisa que seu filho faça, se desenvolva e cresça de uma forma que o básico, que é o simples, que é o que você estava falando, que eu acho que não dá trabalho, não. Que é dar atenção, que é ouvir, que é estar próximo. É interessante, você usa a expressão, seu filho precisa que faça isso. Não é que ele precisa, é que no ambiente onde muita gente está inserido, parece que a criança precisa disso. Mas não é disso que ele precisa, 100%. Ele precisa de carinho, precisa de comida, é isso. Eu não estou falando que não precisa estudar numa escola boa, eu sou muito a favor da educação. Eu vejo muitas vezes uma questão do comportamento. Por exemplo, a criança, muitas vezes hoje está atolada de coisas para fazer. Eu tenho natação, eu tenho Inglês, tenho música. espanhol, tenho hebraico, aramaico,
tenho muitas coisas para fazer. Muitas vezes isso é um comportamento, não estou generalizando, mas muitas vezes é um comportamento do pai que precisa deixar a criança ocupada para ele ter tempos para fazer as coisas É dele. verdade. Tem isso também. Porque a sociedade hoje está tão agitada, a correria está tanta, eu tenho tanta coisa para fazer. Muitas vezes a gente sai do trabalho e tem coisas para fazer em casa, que é do Sim. trabalho, que muitas vezes eu tenho um filho, mas eu preciso ocupar ele para eu continuar focado no que eu estou fazendo, Aquilo entendeu? que é Na minha importante tarefa. pra mim. Então você cria outros comportamentos, são consequências de um mundo globalizado, de um mundo atual. Claro, eu estou me referindo às famílias que vivem na cidade, né? Que tem esse comportamento, que tem essa correria do dia a dia. E um outro ponto é que quando a mulher ela deixa para, ela está postergando mais o processo de gestação, antes era mais cedo, né? Ela também se depara com problemas de fertilidade. E aí entra nesse aspecto de que muitas vezes essa mulher não consegue ter filhos no período que ela deseja. Ela vai deixar para ter filhos com 35, 40 e tal. E aí tem essa questão dos índices de fertilidade de acordo com o fato de que você vai postergando, tomando mais medicamentos. E isso também pode prejudicar o número de filhos que você queira ter ou não. Com certeza. A pornografia é vista por 64% dos cristãos. Esse é o tema do nosso próximo debate. Não sai daí.